Graça e paz a todos, paz do Senhor, professor Kelvin. Vamos hoje falar sobre o Salmo de número 8 e uma pequena parte contraditória que nós encontramos no Salmo de número 8. Nós vamos então trabalhar nesse vídeo sobre o Salmo de número 8 e a aparente contradição que existe, especialmente em algumas traduções. Então nós vamos observar esse salmo e vamos ver como que se soluciona este problema. Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo de número 8, um salmo messiânico, diga-se de passagem. Este salmo também é citado pelo autor aos Hebreus, pelo escritor aos Hebreus, justamente nessa passagem que é contraditória. Eu estou usando a tradução NVI e olha como que está escrito. Senhor, 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 Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que buscava vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Pergunto, quem é o homem para que com ele te importe? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? O verso 5, que é a matéria do nosso assunto. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Viu só a tradução NVI? Interessante que quando nós lemos outras traduções, nós vamos encontrar que nós vamos perceber que algumas traduções colocam Deus, outras traduções colocam anjos. Esse termo, essa frase em hebraico, é a seguinte expressão: Vater haserehu meat me Elohim, em hebraico. E aí essa expressão que aparece no final é Elohim. E aqui que está o ponto-chave da nossa conversa. Qual tradução está certa? Aqui coloca Deus ou aqui coloca anjos ou seres celestiais, como a NVI? Bem, é interessante nós partirmos para um ponto específico, que é fazer uma análise sobre a expressão Elohim. Como eu disse, o termo hebraico que aparece aqui é Vater haserehu meat me Elohim. Então, observe que existe realmente a expressão Elohim aí no final da frase, no final do texto, no final do versículo. Agora, é interessante que esse termo Elohim, ele já aparece no Gênesis capítulo 1, onde está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. Observe, Bereshit bara Elohim. Já no início da Torá aparece a expressão Elohim. No caso de Gênesis 1, a expressão ali se refere a Deus mesmo, o Senhor, o Eterno. Porque lá está escrito, criou Deus os céus e a terra. Então aquele ser ali, ele é Deus, o ser onipotente, onisciente, onipresente. Bem, dito isto, nós precisamos fazer uma análise ainda sobre a expressão Elohim. E é interessante nós observarmos um salmo da palavra do Senhor, um dos salmos, que vai nos trazer um entendimento mais esclarecedor sobre esse assunto, ou sobre o termo Elohim.
Analise comigo o Salmo de número 82. Abra a sua Bíblia, no Salmo 82. E vamos fazer uma análise sobre a expressão Elohim. Salmo 82 é um salmo de Asaf, e observe. É Deus quem preside na Assembleia Divina, no meio dos deuses. Ele é o juiz. Observe que no Salmo 82 nós temos duas expressões Elohim. Nós temos Elohim no primeiro, que na nossa tradução aparece Deus, é Deus quem preside. Esse Deus aqui em hebraico é Elohim. Então nós já temos uma expressão Elohim se referindo a Deus. Principalmente a tradução aqui coloca Deus. Mais na frente, esse Deus ele preside na Assembleia Divina no meio dos deuses. Esses deuses aqui também é Elohim em hebraico. Eu vou estar deixando aí na tela o texto em hebraico para vocês. Mas é interessante que nós temos duas expressões Elohim em um texto só e se referindo a pessoas diferentes, distintas. Quando nós lemos o verso primeiro, é Deus quem preside. Esse ser que preside, esse Elohim, só pode ser traduzido para nós mesmos como Deus, como ser divino, como o Deus verdadeiro, onisciente e onipresente. Dito isto, nós temos outra expressão Elohim. E essa expressão Elohim, ela é explicada através do seu contexto. Observe. Deus preside na Assembleia Divina. Então imagine que tem uma Assembleia, tem seres divinos e Deus é quem preside ali. O ser do Deus verdadeiro. No meio dos deuses. Observe que tem uma expressão Elohim aqui. No meio do Elohim. Interessante que o contexto vai explicar se esse Elohim é Deus, o Deus verdadeiro, se é seres celestiais ou se é homens. No contexto, eles estão dentro de uma assembleia, Deus preside essa assembleia no meio dos Elohim. Esse Elohim, já que Deus está no meio deles, esse Elohim não pode ser Deus, o Deus verdadeiro. Só pode ser seres celestiais. E aqui fica o assunto, fica também em aberto. Alguns podem advogar que seja os deuses pagãos, mas no contexto existe uma Assembleia Divina que Deus está no meio, e ele preside essa Assembleia, uma Assembleia Divina, como está no verso 1. Dito isto, só pode esse ambiente ser formado por seres divinos, seres celestiais. Logo, esse segundo Elohim do Salmo 82:1 não é Deus e também não é os deuses. São seres celestiais. Entendeu só? Que nós temos duas expressões Elohim em um texto que mostra que uma dessas expressões se refere a Deus, o Deus de Israel, e outra expressão Elohim se refere a seres celestiais. Está no texto. E para piorar, quando Asaf está escrevendo, observe, vamos continuar a leitura. Verso de número 2. Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Uma pergunta de Asaf. Garantam a justiça para os fracos e para os órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos, livrem os fracos e os pobres, libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Observe o verso de número 6. Eu disse, Asaf falando, vocês são deuses. Mais uma vez, pela terceira vez, no Salmo 82, aparece a expressão Elohim. E mais uma vez o contexto muda, porque no 1 e no 2
Elohim é Deus, Elohim também se refere a seres celestiais. Do 2 em diante, do versículo 2 em diante, Asaf, ele vai escrever para os juízes que julgavam Israel, só que eles não usavam de justiça, eles julgavam injustamente. E no texto está falando isso. Asaf escreve para eles para que eles julgassem de forma justa, observasse a causa dos pobres e dos necessitados, está no texto, nos versículos anteriores que nós lemos. E no verso 6, ele fala para esses juízes o seguinte: todos vocês são Elohim. Olha que interessante. Asaf usa a expressão Elohim para se referir aos juízes de Israel. Mais uma vez, pela terceira vez, aparece a expressão Elohim em um contexto diferente, em um único salmo, em um único texto. Dito isto, é válido ressaltar que a expressão Elohim, ela é um termo de classe. O que é isto? Elohim não é um nome próprio. Elohim não é o nome de Deus. Porque quem já fez uma análise mais cuidadosa já percebeu que o nome de Deus se encontra no tetragrama, que são as 4 letrinhas hebraicas que se referem ao nome de Deus, que é impronunciável. Yud, Re, Vav, Re. YH, WH. Isso aparece em algumas traduções, que geralmente, quando tem essa expressão, é transliterado para nós como Senhor, com todas as letras maiúsculas. Então, quando você vê Senhor na Bíblia com toda a letra maiúscula, ali provavelmente no texto em hebraico está a expressão Yud, Re, Vav, Re, o nome impronunciável de Deus. E a expressão Elohim, ela não é um nome de Deus próprio, é um nome atribuído a ele. Já visto que a expressão Elohim é a junção de El com a outra expressão hebraica, Lohim, que forma Deus como um ser mais alguma coisa, entendeu? Elohim é um termo de classe. Ponto. Dito isto, se Elohim é um termo de classe, eu só posso interpretar Elohim como Deus, ou como seres celestiais, ou como juízes, dependendo do contexto. Quando nós lemos 1 Samuel, se não me falha a memória, eu me esqueço, mas a Bíblia diz que Saul, ele foi consultar uma mulher que mexia com adivinhações, com uma espécie de espiritismo, consulta aos mortos, necromancia. Ela disse que viu Samuel vindo, alguém vindo. E quando ela diz, a expressão que aparece ali é Elohim. Ela via um Elohim vindo a ela. E é interessante porque, independente do debate se aquele Elohim era Samuel ou não, era uma figura maligna ou não, mas o texto ali é Elohim, e quem ela estava vendo, se era mentira dela ou não, era Samuel. Logo, aquele Elohim se refere ao homem. Então, mais uma vez, o contexto já muda. Elohim para o homem, Elohim para os juízes, que também são homens, Elohim para seres celestiais, Elohim para Deus. Com isto, senhores, quando nós lemos o Salmo de número 8, nós precisamos entender o que o salmista está falando para saber se aquele Elohim é Deus ou anjos. Porque o Salmo de número 8, ele é um salmo, como eu disse no início desse vídeo, ele é um salmo cristocêntrico. Isso mesmo, salmo que se refere a Cristo. Quando nós lemos Hebreus 2, o autor cita este versículo de número 6, do salmo de número 8. O versículo de número 5, aliás. Tu fizeste por um pouco menor do que os seres celestiais. Quando nós lemos todo o salmo, esse salmista ele está se referindo ao homem como um ser menor, no caso aqui, a discussão, menor do que Deus ou menor do que os anjos? E aí,
Eu afirmo, senhores, que esse salmo não tem problema você interpretar ou como Deus ou como anjos. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, nós temos duas formas de observar isso e responder o porquê que alguns colocaram anjos e por que outras traduções colocaram Deus. Quando nós pegamos a tradução que tem anjos, esta tradução que colocou anjo ali, ela pegou a tradução da Septuaginta. Os escritores da Septuaginta interpretaram Elohim como anjos. Porque quando eles traduzem para o grego, a expressão que aparece ali é angelos. Por isso que é anjos mesmo, mensageiro. Eles pegaram a Septuaginta, eles pegaram a Bíblia hebraica, transliteraram e interpretaram como seres celestiais. E não há problema nisso, não existe erro nisso. E nós vamos já observar o porquê. E dito isto, eles colocaram no grego a expressão angelos. Quando os tradutores traduziram, eles observaram que a expressão que estava ali era angelos. Então eles transliteraram e no verso 5 eles colocaram que esse ser que foi feito um pouco menor do que os seres celestiais, do que os anjos. É por este motivo que algumas colocam anjo. Ponto. Por que outras traduções colocam Deus? Justamente porque elas já não vão se basear na Septuaginta, senhores. Elas já vão se basear, por exemplo, a NAA, ela coloca Deus. A NVT também coloca Deus. E por que essas traduções colocam Deus? Porque essas traduções, elas foram formadas mais recentemente e os tradutores, eles tiveram a ideia de transliterar para se eliminar a maioria dos erros de transliteração que havia nas nossas Bíblias. Eles procuraram fazer uma transliteração mais literal do texto massorético. Então, dito isto, quando eles vão traduzindo as palavras, eles pegam o sentido que mais é citado. Eles pegam o sentido mais original possível que eles conseguirem. Por isso que quando eles pegam Elohim, eles entendem que Elohim geralmente na Bíblia se refere a Deus. Então, para evitar erros de transliteração, eles vão usar Elohim e colocar Deus no Salmo de número 8, na nossa tradução. Então, essas são as duas formas de falar ou de se explicar que o motivo, por que algumas traduções colocam anjos e por que outras traduções colocam Deus. Mas, para mostrar que não existe erro, ou pelo menos no meu ponto de vista, não existe erro em dizer que tanto o anjo quanto Deus não está errado, depende... não existe erro, mas depende da sua leitura e depende da forma que você enxerga o texto. Mas que não existe erro, no meu ver, não tem problema. Eu ainda não encontrei problema teológico nisso. Mas, para já lhe incentivar a fazer parte desse canal, se você quiser, você pode estar comentando se você encontrou algum erro teológico nisso e fazer seu comentário aí, deixar aí abaixo. Você já pode também seguir esse canal para nos ajudar a crescer. Pode estar curtindo esse vídeo, você vai estar nos incentivando a trazer mais desses conteúdos aqui no YouTube. Vamos para Hebreus capítulo 2. Vamos ver se eu acho o versículo aqui. O versículo 7. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Olha só. Esse texto de Hebreus 2 se refere a Cristo. Quando você lê o contexto, ele é cristocêntrico. E quando ele usa o autor dos Hebreus, que na minha visão é Paulo, ele usa esse texto falando de Cristo, do Senhor Deus, Cristo, Jesus. No verso 7 ele vai usar
o Salmo de número 8, verso 5, que por um pouco o Senhor Deus o fez este Cristo menor do que os anjos no texto. E por que é anjo? Porque no grego aparece a expressão angelos, no grego. Por isso que é anjos mesmo. Agora eu faço a interpretação e lhe mostro que não existe problema em dizer que ele foi feito menor do que Deus, para apoiar a tradução que fala que é Deus lá no Salmo de número 8. Porque esse salmo ele é cristocêntrico, portanto, o texto de Hebreus é cristocêntrico, né, se referindo a Cristo, e o salmo de número 8 também é cristocêntrico, ele aponta para Cristo. Cristo, ele se humilhou de sua glória. E o autor aqui, tanto o salmista, fala que por um pouco ele foi feito menor do que Deus. A tradução que coloca Deus, não há problema, porque de fato, por um momento, ele se tornou menor, no sentido de que ele deixou sua glória e passou a ser homem. Por mais que, beleza, existe a natureza até antrópica de Cristo, onde ele é Deus e é homem, mas por um pouco ele se tornou homem. E ele, por seu ministério, Cristo sempre se submeteu ao Pai. Então observe que não existe erro quando você analisa os evangelhos. Cristo ele se tornou menor um pouco. Ele sempre se tornou fiel ao Senhor, ao Pai, ensinando os seus discípulos. Não há erro teológico, como eu disse, ainda não encontrei erro teológico em dizer que é Deus. Ponto. Mas o meu ponto de vista é que o texto, para mim, é melhor como anjos. Por que anjos? Justamente por causa de Hebreus, capítulo 2. Porque o salmista fala que por um pouco ele foi feito menor do que os ângelos. E a expressão grega aqui é justamente anjos. E o autor aos Hebreus, ele não era limitado à Septuaginta para trazer a transliteração de anjos da Septuaginta. Ele era hebreu, ele era nativo da língua judaica. Ele entendia sobre a expressão Elohim, entendia sobre a expressão anjos, e ele vai colocar a expressão angelos, o termo. Então, eu digo que, para mim, eu sustento mais a ideia de que seja anjos, por causa de Hebreus 2, verso 7, mas também não vejo erro teológico em se afirmar que o Salmo 8 e o verso 5 se pode ser dito como ser o ser de Deus também. Não vejo erro teológico nisso. Dito isto, senhores, nós ficamos por aqui e até a próxima.